Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem está falando é o professor Gustavo Bruno, seu professor de Física, e hoje eu te convido a gente comentar um pouquinho sobre uma das leis mais famosas que regem o universo da mecânica. Estou falando da terceira lei de Newton. Tá curioso para saber o que é que está falando? Então vem comigo nessa viagem e eu vou te apresentar uma das leis que governam a mecânica. A terceira lei newtoniana mostra pra gente que para toda ação existe uma reação. O que a gente precisa ficar ligado é que tanto a ação quanto a reação podemos falar sobre uma palavra que também, vamos dizer assim, ela é cotidiana no nosso dia a dia. A palavra força, ok? Tanto a ação quanto a reação estamos falando sobre força. E como força é uma grandeza vetorial, temos que dar uma grande atenção não só ao seu valor, não só ao seu módulo, mas também à sua direção e o seu sentido. O que costuma cair bastante nas provas é como é que acontece essa reação, ou seja, quais são as características dessa reação. E é isso que a gente tem que estar esperto. Então, para isso, vamos tentar imaginar uma certa situação. Imagine que você assistindo ao jogo do seu time aí e em um determinado momento, ali já aos 45 do segundo tempo, o jogo ali 0-0, muito pegado e infelizmente o seu time acaba levando um gol. Você bastante irritado, vendo o seu time ali perdendo a final do campeonato, por uma reação, uma ação, vamos dizer assim, involuntária, você acaba dando um murro, um soco na parede. Ou seja, o seu soco vai ser a ação. Observa que a partir do momento em que você dá um murro na parede, você vai começar a observar que a sua mão vai sentir um certo desconforto. E aí é que vem o nosso ponto de interrogação. Por que a gente vai sentir esse desconforto se a nossa mão é o agente causador? Ou seja, toda a recepção, toda a consequência deveria ser apenas na parede, mas não é isso que acontece. Em determinados momentos, no determinado momento da ação, a reação também acaba acontecendo sobre a nossa mão. Você percebe, como eu acabei de falar, um certo desconforto. E aí onde é que vem a nossa brincadeira? Para toda ação, sempre vai existir uma reação. Então fica ligado em 3 características de como é que acontece essa reação. Primeiro, ação e reação são pares de força que têm a mesma intensidade. Traduzindo, se você aplica 50 newtons na parede, a parede vai devolver esses 50 newtons. Se você aplica uma força de intensidade de 100 newtons na parede, essa parede ela vai devolver os 100 newtons. Não esquece, ação e reação possuem a mesma intensidade, ok? Segunda característica, para formar um par de ação e reação, tem que atuar em sentidos opostos, ok? Então temos aí, por enquanto, 2 características. Atuam em sentidos opostos e possuem a mesma intensidade. E aí onde é que surge, do nada, uma certa pergunta. Ô Guga, se essas forças estão atuando em sentidos opostos e possuem a mesma intensidade, não é comum que elas se anulem? Se essas 2 forças realmente atuassem em sentidos opostos e tivessem a mesma intensidade, que na verdade tem, sim, dá uma leve impressão, a gente começa a perceber que a gente já vai caminhando para a anulação dessas forças. Mas se essas 2 forças se anulassem, não teria nenhuma consequência na parede e também não teria nenhuma consequência na minha mão. Mas sabe por que ação e reação, eles formam um par de forças que não se anulam? É justamente por causa da nossa terceira característica, pois para formar um par de ação e reação, também vão ter que atuar em corpos diferentes. Nesse exemplo que eu acabei de citar, a ação está sendo sobre a parede e a reação está sendo sobre a nossa mão. Então não esquece, fica ligado e fica esperto, porque vai cair no Enem.